Fala, meus queridos, tudo bem? Meu nome é Moisés Batista e, em parceria com Tudo para Homens, vim trazer para vocês dicas de como aumentar a imunidade. Queridos, para quem não me conhece, sou farmacêutico, estou me formando em medicina daqui a alguns meses e uma das áreas que eu mais identifico é a área do corpo. Basicamente, o meu lado da medicina é foco na pessoa e não na doença. Então, é uma das coisas que eu mais estudo, é uma das coisas que eu mais procuro saber sobre. Até meus pacientes, quando me procuram, seja porque estão tendo algum problema respiratório superior de repetição, como até uma rinite, às vezes sinusite, algumas mulheres candidíase, entre outras coisas, a primeira coisa que a gente identifica é que o sistema imunológico está comprometido. Então a gente faz N fatores, a gente basicamente cuida do paciente como um todo e não focado só na doença, que infelizmente é o que a maioria dos médicos fazem. Pois bem, o que eu quero que vocês entendam é que a imunidade não é aquilo que você simplesmente faz ou você simplesmente come. Muitas vezes a gente identifica até algumas pessoas que falam assim: doutor, eu estou tomando suco, por exemplo, de beterraba, cenoura e limão. É bom? Vai ajudar a minha imunidade? Vai, mas depende. Vocês vão entender por quê. Queridos, imunidade é como se fosse basicamente uma matemática. Tudo aquilo que você faz, como aquilo que você não faz, vai influenciar de uma forma positiva ou negativa. Quer ver uma coisa? Antes de eu falar aquilo que aumenta a imunidade, aquilo que vai somar para você ter uma imunidade plena, eu vou falar fatores que literalmente diminuem a imunidade. Primeiro, sedentarismo. Quando a gente fala de sedentarismo, a gente está falando de pessoas que estão em uma linha de possíveis doenças que elas terão, principalmente de morte prematura. E o sistema imunológico comprometido também está aí dentro. Segundo, tabagismo. Quem fuma e dá mais relação ao que e quantidade está mais suscetível a ter uma imunidade baixa, fora outras doenças. Terceiro, pessoas que comem determinados tipos de alimentos. Por exemplo, o glúten é para todo mundo? Óbvio que não, mas para uma grande parte da população sim. Assim como leites e derivados, mesma coisa. Você pode estar achando assim que é balela, ou às vezes são coisas que eu estou tirando da minha cabeça. Não são. Tem estudos e estudos mostrando isso. Quer ver uma coisa até que engraçada? Muitas vezes você enche os cornes no domingo de cachaça, cerveja, seja lá o que for, e na segunda tu tem uma diarreia braba. Perfeito. Você literalmente está influenciando a sua barreira intestinal, seja pelo glúten contido na cerveja, na cevada, seja, por exemplo, um leite derivado quando você pega muito pesado no milkshake, cerveja, coisa parecida. E um intestino agredido, literalmente é um intestino que diminui a absorção e defesa do nosso organismo. Então a gente já começa a entender que qualquer coisa que danifique a barreira intestinal vai influenciar de uma forma negativa a nossa imunidade. Continuando, frituras, por exemplo, óleos vegetais como de soja, canola, azeite de oliva, você pode cozinhar com ele até comer ele literalmente in natura, mas qualquer coisa que você prepare o alimento aumenta a produção de substâncias negativas do nosso corpo, diminuindo assim a nossa imunidade. Fora embutido, fast food, então qualquer coisa que, digamos assim, não seja natural, provavelmente dito, seja mais industrializado, vai afetar de forma negativa o nosso sistema imunológico. Continuando, estresse. Queridos, a gente vive em um momento mais estressante das nossas vidas. A quantidade de pessoas estressadas é uma coisa absurda. Fora, é óbvio, ansiedade e depressão. Então, quando você está mais estressado, você aumenta a produção de hormônios que basicamente diminui seu sistema imunológico. Dormir mal. A gente dorme em torno de 20% a menos do que nossos avós dormiam. E isso está literalmente refletindo na nossa saúde, principalmente na nossa imunidade. Quer ver como? Fica, por exemplo, uma noite sem dormir. Você vai perceber que aquele joelho seu que você machucou ano passado está doendo. Olha que coisa bizarra. Fora que você vai começar a reparar que você vai começar a ter coriza, entre outras coisas. Durma. É a primeira dica que eu dou para vocês. Então, perfeito. A gente tendo uma ideia, basicamente, de aquilo que diminui nossa imunidade, é só a gente fazer o contrário que vai aumentar a nossa imunidade. Primeira coisa, eu vou botar crânio caudal, vocês vão entender. Pensamentos. Saiu um estudo já há um tempo atrás mostrando que quanto mais pensamentos positivos você tem, melhora a sua imunidade, aumenta a produção de anticorpos. Quer ver uma coisa? Quem nunca viu aquele filme que quando uma pessoa tem uma notícia muito ruim e ela está operada ou ela sofreu algum risco de vida, ela está numa cama de hospital, o médico fala para os parentes para não falar para ela ou não levar uma coisa negativa para ela, porque diminuindo a produção de anticorpos por conta de uma notícia ruim, a imunidade cai.
Segundo, o que você come, que é a boca. Queridos, é o momento que a gente mais tem que valorizar bem os alimentos. Quer ver uma dica? Aumentar o consumo de alimentos verdes escuros que contém bastante vitamina C. Aumentar o consumo de alimentos in natura. Bons cereais, bons vegetais, boas proteínas. Sempre cozinhando, se possível, na água com sal, bom sal. Então você começa a ver que não existe segredo. Você não precisa gastar um dinheiro enorme para você ter uma unidade boa. Muitas vezes a pessoa pensa, eu tenho que gastar muito dinheiro. Não, não tem. Por incrível que pareça, o podrão que você come todo final de semana, que é quase R$50, você pode fazer uma puta de uma feira e ter uma imunidade plena por conta disso. Continuando, temos que pensar em suplementação. Queridos, na maioria das vezes sim. E cuidado, sempre reveja a quantidade de suplemento que você está comprando. Eu sempre acho legal, sempre acho prudente você procurar um bom profissional para isso, porque a quantidade influencia muito e as pessoas não têm noção disso. Às vezes a pessoa pega um suplemento e fala assim, doutor, compre um suplemento que tem aqui selênio, magnésio, zinco, vitamina C, beleza. Quando você olha, tudo isso são bidoses, não vai adiantar. Quer um exemplo bom para isso? Imagine que você está correndo 5 km. E você para na casa do seu melhor amigo e fala o seguinte, fulano, traz para mim água, por favor. Daí ele vem com 2 dedinhos de água. Seja sincero, isso vai matar sua sede? Mesma coisa em relação a vitaminas e suplementos. Quando você pega literalmente um suplemento onde tem subdose, isso vai adiantar de nada. Então sempre é bom você ir procurar um bom profissional para ele prescrever para você nas doses certas e você colocar para manipular isso para você, perfeito? Continuando. Intestino. Gente, qualquer coisa que melhore o nosso intestino é benéfico. Kefir, iogurtes naturais, kombucha, probióticos, prebióticos, batata doce, aveia, linhaça, chia, são coisas que valorizam muito o nosso intestino e melhoram. Volto a falar, não adianta você ter uma boa alimentação se você não tem uma boa absorção. Não tem como você valorizar assim os nutrientes que você está ingerindo. Continuando, beber água. Muita gente está desidratado e não percebe. E quando você está desidratado, você tem que entender que a maioria das substâncias mais leves do nosso corpo são hidrossolúveis. Você precisa fazer seu sistema eliminá-las. Então, uma dica, 30 a 50 ml quilo dia. Eu peso em torno de 80 quilos. A minha meta é em torno de 4 litros de água por dia e muitas vezes eu passo disso. Quer observar bem? Quando você começar a beber a quantidade de água na quantidade certa, você vai ver que muitas dores que você estava sentindo vão diminuir dentro de um período de 1 semana, 2 semanas. Um dia eu conto isso para vocês como é feito, é bem interessante. Dormir. Gente, dormir, e eu não falo de quantidade de hora, eu falo de qualidade de sono. É você dormir e acordar descansado. Para isso você tem que fazer algumas coisas. Primeiro, um ambiente totalmente escuro. No futuro, quem sabe eu posso abordar só sobre o sono para vocês, mas é importante sim você ter um sono extremamente profundo e extremamente proveitoso. Perfeito? E pensamentos positivos, como eu já falei, esse somatório, essa junção, você vai ver que você vai ter uma imunidade extremamente plena. Não para hoje, não para esse problema que a gente está vivendo aqui no Brasil na atualidade, como no mundo, mas para a vida inteira. Diminuição de infecções intestinais, infecções bacterianas, virais, parasitárias, tudo que você possa imaginar. Um sistema imune forte, fortalecido, é um sistema imune que vai trabalhar em prol de você, diminuindo o risco de câncer, diminuindo o risco de tudo, perfeito? E por último, antes de qualquer outra coisa, atividade física, queridos. Quando a gente faz atividade física, quando a gente sai do sedentarismo, seja uma caminhada, seja uma corrida, seja um treinamento um pouquinho mais apurado, sempre é bom você procurar um personal para poder literalmente ver o que é melhor para você e te colocar em uma periodização melhor. Aumenta a temperatura corpórea e você consegue aumentar a produção de anticorpos, perfeito? Queridos, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, tire suas dúvidas, vai ser um prazer responder a todos, perfeito? Continue com a gente, qualquer coisa estamos aqui. Aquele abraço.